Posso colocar o videozinho, né? Por favor. Vinde, Espírito de Deus, e enchei os corações dos fiéis com vossos dons. Acendei neles o amor com um fogo abrasador. Vos pedimos, ó Senhor, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos envias, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos enviais. Vós que unistes tantas gentes, tantas línguas diferentes, numa fé na unidade, para buscar sempre a verdade e servir o vosso reino com a mesma caridade. E cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos envias, e cantaremos aleluia, e a nossa terra renovada ficará, se o vosso Espírito, Senhor, nos envias. Está desligado o seu microfone, Davi. A terra ficará renovada se o vosso Espírito, Senhor, nos enviar. A nossa terra precisa realmente muito ser renovada, com mais amor, com mais fraternidade, e que esse Espírito Santo de Deus nos envolva, nos ilumine, para que nós possamos nos esforçar mais para renovar realmente essa nossa terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje é o nosso último dia, né, do curso. E eu vou passar ainda algumas coisas para vocês. Depois vou passar um filme sobre a Trindade, né, que é uma síntese de tudo que nós vimos, né, com uma professora do Rio de Janeiro, né, Maria Clara Bindmer,
Vocês devem conhecer, né? Tem até na bibliografia, tem um livro dela, que é muito bom também, para vocês lerem. E ela, nesse filme, ela utiliza de símbolos, de ícones, de clipes, de canções, e cria um espaço de comunhão profunda com esse mistério que nos envolve. Então, vou terminar aqui essa parte, depois nós vamos assistir esse filme, ok? Poderia ampliar um pouco mais, se possível? Ah, aí tá bom. Voltou. Fechou novamente. Vai precisar deixar no modo comum, Jairo, não no de apresentação. Aí tá bom. Uhum. Agora já dá para ver. Vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá bom aí já. Então, a ação ad externa, que são ações que a Trindade opera para fora do círculo trinitário. É a única forma que conseguimos falar da Trindade são com essas frases, né? É impossível nós entendermos completamente, mas pelo menos esse mecanismo, né? Então, a criação do universo, a revelação, a salvação dos seres humanos. Então, essa é uma ação ad externa da Trindade, que ocorre fora do círculo. Depois nós temos aqui a ação ad interna, pode subir um pouco, né? Que são ações que ocorrem dentro do círculo trinitário, como a geração do Filho e a aspiração do Espírito. Então, isso ocorre dentro do círculo trinitário. E a essência de Deus, também que vocês ouviram bastante, é aquela que se fundamenta na essência divina. É igual e única nas três pessoas, que é o Deus misericordioso, infinito e eterno. A essência de Deus é infinita e misericordiosa. Agora, apofático, então, literalmente, significa sem palavras. Então, é uma atitude fiel diante do mistério divino, né? Após nós vermos tudo, né, o que acontece, nós respeitosamente guardamos o silêncio, porque vai além da nossa compreensão, então nós respeitamos isso. Disse que há uma teologia apofática que termina no silêncio da veneração e adoração. Depois, a doxologia, que vocês já no começo do curso, né? Uma fórmula litúrgica de louvor dirigida a Deus. Um minutinho. São os números aí desconhecidos. Então, doxa, em grego, que é o glória, e logos é a palavra. Então, geralmente aparece no final das orações, nas quais se agradece ao Pai, ao Filho, na unidade do Espírito Santo. Nós ouvimos isso muito nas missas, no final de frases, né? Depois o filioque. Oi? Filioque, literalmente, e do filho.
É uma doutrina segundo a qual o Espírito Santo procede do Pai, do Filho, como um só princípio. Então, e do Filho, no nosso credo, né? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. E esse e do Filho aí causou muitas polêmicas e cismas, porque é uma questão teológica, né? Então, o Espírito procede do Pai e do Filho, não é só do Pai, né? Que senão o Filho não seria Deus também, né? Então, é uma questão teológica. E depois, a kenosis, que é uma expressão grega que significa aniquilamento e esvaziamento, que eu falei várias vezes, que Deus aniquila-se e esvazia-se, né, e gera o Filho. É modo que as pessoas divinas, Filho e Espírito Santo, escolheram em se autocomunicar na história. Então, dessa forma, desse aniquilamento, desse esvaziamento de Deus, ele se comunica, ele se revela na história. E o que nós conhecemos de Deus é só o que ele nos revela, e que nós prestamos atenção, né? Porque quantas coisas Deus nos revela e às vezes nós não nos damos conta, né? Mas quando acontece algo grandioso, como a vinda do Cristo, por exemplo, né? Então, nós percebemos mais claramente. A pericorese é uma expressão também grega que significa uma pessoa conter outras duas, no sentido estático, né? Então, ela é 3 pessoas. Ou então, em cada uma das pessoas, interpretar as outras e reciprocamente, já no sentido mais ativo, né? Essa relação de amor das 3 pessoas. Então, o adjetivo pericorético quer designar o caráter de comunhão que vigora entre as pessoas divinas. Então, a relação em linguagem trinitária significa a ordenação de uma pessoa às outras, ou a eterna comunhão entre os 3. É uma relação entre os 3. O Pai não pode ser expirado, pois ele tem princípio. Ele é sem princípio, né? Então, Deus sempre existiu e é eterno. Então, ele não tem princípio nem fim. Já o Filho é expirador. Ele expira, mas não pode ser expirado porque é gerado. Então, o Filho foi gerado por Deus. E ele expira, o Espírito. Esse expirar é com S mesmo, viu? Não pense que está errado ali o português, porque o expirar com X é o ar do pulmão, né? E esse expirar com S é esse sopro do Espírito. Só o Espírito pode ser expirado. Então, o Espírito expira, né? E o Filho expira e o Pai também. Procede do Pai e do Filho. Pessoa. Em linguagem trinitária, significa aquilo que em Deus é distinto. O Pai é uma pessoa, o Filho é outra e o Espírito Santo outra, sendo os 3 uma só. Então, pessoa é a individualidade de cada pessoa que simultaneamente existe em si e em eterna comunhão com as outras 2. Então, é aquilo que eu falei já numa das aulas, que tem um autor aí que diz que o nome pessoa não é o ideal para dizer as pessoas divinas, mas que a humanidade, os teólogos ainda não descobriram uma palavra que conseguisse
ficar melhor acomodada, né? E que nós pudéssemos entender melhor. Então, enquanto não se descobre isso, nós entendemos que são 3 pessoas no amor, né? Que se relacionam e que nós também fazemos parte dessa trindade de Deus. A humanidade também é chamada a participar, né? Depois, a trindade econômica é a trindade enquanto se auto-revelou na história da humanidade e age tendo em vista a nossa participação na comunhão trinitária. Então, nós participamos dessa comunhão trinitária. E a trindade econômica, que é a economia divina, né? Que Deus veio morar conosco. Acho que é só isso, né? Tem mais alguma coisa, já? Terminou. Não sei se tem, Davina. o entendimento ou ficou mais confuso ainda. Bem, então agora nós vamos passar o filme, depois no final nós conversamos, que quem sabe clareia um pouco mais, né? O Davina, só se você quiser aqui, o Ciro coloca uma pergunta e... duas perguntas, né? A primeira é assim: então, a kenosis é a forma usada pelo Pai para que o Filho e o Espírito Santo se manifestem. Entendi certo? Certo. A outra é trindade econômica ou economia trinitária? Aproveita já, a Ana Beatriz está dizendo que o termo economia é estranho, porque tem outro sentido dentro da teologia, né? Economia tem outro sentido, mas vai lá, Davi. Economia, a gente costuma dizer a economia divina, que é a vinda do Cristo, né? Trindade econômica também, né? Não tem problema usar também a trindade econômica, mas é a economia divina que é mais conhecida. E a kenosis, então, é essa vinda do Cristo, é esse esvaziar-se de Deus. Mas ele esvazia-se sem diminuir. É aí que está o mistério, como que esvazia-se e continua ele mesmo inteiro, né? E o outro também não é um pedaço, mas é um inteiro, né? Cada pessoa da Santíssima Trindade é uma, né? Não deu tempo de eu ler, Ciro. O Ciro está colocando que é isso aí, Ciro. Quer dizer, economia é uma manifestação, é um termo que designa a manifestação de Deus de diversas formas, as suas formas todas, né, naquilo que a gente entende como tal. Então, a economia da salvação, qual que é a economia da salvação? Né? É a própria manifestação de Jesus de Nazaré, Jesus humano, Jesus que viveu entre nós, que teve dor de barriga, dor de dente, caminhou, tropeçou, enfim, teve fome, essas coisas todas, é a economia da salvação, é a própria manifestação de Deus. O termo grego sempre tem mais sentidos do que aquilo que a gente entende como tal, no sentido de economia de finanças, né, do mercado financeiro e coisa e tal. É nesse aspecto. Agora, gente, a Davina propôs um filme, né, Davina? Eu vou fazer o seguinte, para não ficar pesada a gravação, eu vou parar a gravação e depois, na hora dos debates, eu volto aqui a gravação, tudo bem? Vocês vão assistir um filminho sobre Trindade, da Maria Clara Bigman. Olha, qualquer livro que ela tenha escrito, organizado, pode comprar e ler, porque a mulher é fera. Vou parar aqui a gravação.